a entrevista do dia. Vamos acertando o relógio. Em Botucatu são 8h39 dessa terça-feira. E nós abrimos o nosso programa de hoje falando com relação à saúde, no caso a saúde pública, envolvendo ali o nosso pronto-socorro municipal, ainda em fase de ajustamento, de entendimento, mas a população acaba tendo razão, porque a população precisa ser atendida. E agora nós vamos conversar aqui a respeito de um outro assunto extremamente importante, também na área de saúde, e a gente vai conversar com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é médico infectologista da Unesp de Botucatu, um cidadão extremamente respeitável dentro da sua área, com muitas notícias a respeito das suas andanças por aí, dentro da sua especialidade. Dr. Carlos Magno Fortaleza, muito obrigado por estar aqui, muito bom dia. Bom dia, é um prazer participar. Dr. Carlos Magno, a própria atividade e função da sua especialidade como médico, infectologista da Unesp de Botucatu. O que nos fez convidá-lo para vir aqui, a respeito de informações recentes que temos, de que aqui em Botucatu teria sido registrado um caso da doença no início desse mês, que é da meningite. Uma criança morreu em consequência da meningite. Na última semana, a Secretaria de Saúde, ou a Secretária de Saúde do município, esteve aqui no Palanque e relatou que há pelo menos mais alguns casos tratados na Unesp. Os pacientes seriam moradores próximos à residência da criança que faleceu lá em Rubião Júnior. Dr. Carlos, até onde realmente existe a preocupação de vocês com relação a isso? A meningite é uma doença grave. Na verdade, existem várias formas de meningite com gravidade diferentes, mas a meningite de que a gente está falando aqui é a meningite meningocócica, né? Que é uma doença que pode causar quadros graves e, lamentavelmente, inclusive casos de morte, como se observou com essa criança. Na verdade, não existem tantos casos em Rubião Júnior. Existe esta criança e mais um outro morador, que mora não muito longe da residência dela. Naturalmente, por conta do desfecho da criança, que foi um caso muito grave, que culminou com o falecimento dela, muitas pessoas da região ficaram preocupadas e acabaram, assim, preocupadas com a possibilidade de ter meningite, foram para a Unesp porque estavam com dor de cabeça, ou tinham apresentado alguma febre, mas foi descartada a meningite na maioria dos casos. Somente mais um morador de Rubião teve a meningite meningocócica confirmada, então até o momento são 2 casos. Mas essa situação, então, a garota que infelizmente faleceu, e agora esse outro caso é um cidadão? É um paciente adulto, mas ele teve um quadro bastante leve, foi rapidamente diagnosticado, tratado com antibióticos, ele continua internado, mas já quase recebendo alta, né, só terminando o período de antibiótico. Não existem outros casos registrados, pelo menos lá na Unesp? Não, houve outras pessoas que deram entradas preocupadas, porque tinham algum sintoma, mas em todas essas pessoas foram feitos exames e foi descartada a hipótese de meningite. Eu poderia até fazer essa colocação no final da conversa com o senhor, doutor Carlos. Mas, então, não temos essa situação em Botucatu de alta preocupação, de grande preocupação com relação à meningite? Olha, a gente tem que dosar nossa preocupação de maneira adequada. A meningite sempre é motivo de preocupação. No entanto, nós não temos uma epidemia em Botucatu. Nós não estamos numa situação de calamidade pública, não estamos numa situação em que a população precise entrar em pânico. Naturalmente, que as pessoas que têm quadros de muita dor de cabeça, com febre, então têm que procurar uma assistência médica para que seja descartada. Lembrando que não existe só a meningite meningocócica. Nós temos quadros de meningites virais, que são geralmente quadros muito leves, que resolvem rapidamente, sem indicação de uso de antibiótico. Existem casos de meningites por outras bactérias, tá certo? E que têm lá seus fatores predisponentes, pessoas que tiveram
traumatismo craniano, pessoas que têm algumas doenças, que têm mais facilidade de ter esse tipo de meningite, mas a meningite meningocócica, essa que pode acontecer em epidemias, neste momento nós temos 2 casos só e não temos registro de nenhuma outra confirmação. Doutor Carlos, explorando, e nós sabemos do seu conhecimento, da sua capacidade, em nível de Estado de São Paulo, em nível de Brasil, qual é o quadro hoje com relação à meningite? O quadro nacional, ele tem estado estável há vários anos. Vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo, por qual eu tenho dados um pouco mais claros. Todos os anos nós temos aí por volta de 3.000 casos de meningite notificados no estado de São Paulo. Mas nós temos agora uma luz no fim do túnel, porque foi há 2 anos atrás incluído no calendário vacinal das crianças a vacina contra a meningite meningocócica. Só com essa inclusão, nestes 2 anos, nós já vimos uma queda muito grande do número de casos e mortes por meningite naquela faixa etária já vacinada, ou seja, nas crianças que já receberam a vacinação a partir dos 2 anos atrás, ou seja, as crianças com menos de 2 anos de idade. O número de casos de meningite em 2011, nesta faixa etária, foi muito baixo comparado com o número de casos que tinha sido visto no ano anterior. Isso foi, inclusive, discutido numa reunião da Organização Pan-Americana da Saúde, em Buenos Aires, em que a gente foi convidado a participar, e mostra que nós temos, a longo prazo, à medida que essas crianças vacinadas vão crescendo, o surgimento de uma população bem protegida contra a meningite no nosso país. A respeito ainda de proteção, a meningite, ela tem idade? Onde é que ela atinge mais ou não há esse consenso? Não, a meningite ela pode acometer qualquer idade. Mas quando nós observamos o número de casos pelo número de pessoas em cada faixa etária, quer dizer, quando nós fazemos o que a gente chama da incidência proporcional, a gente percebe que ela é desproporcionalmente alta nas crianças menores que 1 ano. Então, crianças menores que 1 ano sempre foram mais acometidas do que o resto da população. Por essa razão, que é uma notícia tão boa saber que justamente nessa população o número de casos já diminuiu significativamente. Em consequência da vacinação? Em consequência da vacinação. A vacinação é em nível nacional também, né, doutor? O Brasil, isso precisa ser dito, tem um dos melhores calendários de vacinação do mundo. E ele é admirado porque é um país que consegue fazer com que as pessoas se vacinem. As crianças, aproximadamente 100% das crianças brasileiras têm o calendário de vacinação em dia. Essa é a nossa insistência aqui, viu? Diariamente, a qualquer campanha de vacinação, a gente chega até... Não a exaustão, porque cuidar da saúde não existe exaustão. A gente tem aqui procurado, entrevistamos médicos, enfermeiros, chefes de equipe, mães, chefes de família, no sentido de obedecer o calendário da vacinação. Doutor, a causa disso tem? Existe uma bactéria, o chamado meningococo. Essa bactéria ela circula na população. O que faz os casos de meningite acontecerem de vez em quando é o fato de que a maioria das pessoas que carrega essa bactéria no seu nariz, na sua garganta, não tem sintomas. Então, justamente porque existe uma grande parte da população carregando essa bactéria silenciosamente, é que de vez em quando uma pessoa adoece. Quer dizer, essas pessoas que têm a bactéria silenciosamente no seu organismo, elas vão transmitir para alguém que vai terminar por ter a doença. Elas mantêm a circulação da bactéria, chamada meningococo, na comunidade, certo? E, eventualmente, algumas pessoas que, por diversas razões, vão apresentar uma doença manifestada como a meningite. E sempre que a gente tem essas bactérias ou vírus que podem circular silenciosamente, a gente tem uma doença de pior controle, porque a gente não sabe quem é um carreador, quem é aquela pessoa que leva, e quem não leva, e não tem como a gente eliminar esse estado na população geral. Isso assim no Brasil como em qualquer outro país. Então, é isso que faz com que seja tão difícil evitar 100% dos casos da meningite meningocócica. A bactéria, ela está no organismo da pessoa e pode até não manifestar a doença?
a maioria esmagadora das pessoas que têm essa bactéria na sua garganta ou no seu nariz não manifesta a doença. Não tem risco, então? Não, não é que não tem risco, é que essas pessoas, elas não vão desenvolver a doença, mas elas vão transmitir a bactéria a outras. Tá, é isso que Então elas vão mantendo essa bactéria em circulação na comunidade, até que uma pessoa adoece. Então, quando uma pessoa adoece, ela é como se a gente dissesse a ponta do iceberg. Quer dizer, para cada pessoa doente, você tem uma dezena de pessoas carregando essa bactéria, sem adoecer. Essas pessoas que estão carregando a bactéria necessariamente podem não ficar doentes da meningite. A maioria não vai ficar doente. Não vai. Mas é por essa razão que quando a gente tem um caso de meningite, a gente dá um antibiótico para todos os familiares. Porque assim a gente elimina a possibilidade desses familiares serem carreadores da bactéria e, portanto, transmitirem para outras pessoas. Então, por exemplo, a gente chama isso de bloqueio. Todas as vezes que um caso de meningite é detectado, aquelas pessoas que moram no mesmo domicílio, quando é criança, os alunos de escola que estudam na mesma classe, eles recebem um antibiótico. Para que eles recebem antibiótico? Para, caso eles sejam essas pessoas que carregam a bactéria na sua boca, na sua garganta, no seu nariz, essa bactéria seja eliminada. E com isso a gente reduz a circulação dela. Doutor, por que é que eu carrego essa bactéria e não contraio a meningite? E eu acabo expelindo a minha bactéria para o outro e o outro pega. Esse é um dos grandes mistérios que envolve a meningite meningocócica. Muita pesquisa é feita sobre isso e não se tem ainda uma resposta. Certamente é uma predisposição genética, isso tem a ver com o estado do organismo da pessoa naquele momento. Então é um fato que a maioria das pessoas que carrega a bactéria não adoece. Alguns, infelizmente, vão adoecer e até ter a doença grave. O que a gente espera é que, ao longo dos anos, essa vacina que foi introduzida nas crianças, quer dizer, à medida que essas crianças vão crescendo, vai haver um impacto sobre esse estado de carregar a bactéria, né, assintomaticamente, que é como a gente diz, sem sintomas, e aí, provavelmente, nós tenhamos uma diminuição em toda a população da ocorrência de meningite. Seria uma consequência mais ou menos igual à da paralisia infantil? Esse estágio? Provavelmente sim, só que de uma maneira mais lenta e levando mais anos para isso acontecer. A paralisia infantil é um exemplo do sucesso do Programa Nacional de Imunização. Não é à toa que a gotinha virou até símbolo da vacinação no Brasil, né? A gotinha, ela trazia um vírus enfraquecido e ela tinha essa grande qualidade de que o vírus circulava. Então a pessoa transmitia a vacina de uma pessoa para outra, né? Agora isso está até sendo reavaliado, a vacinação de poliomielite mudou o esquema, agora ela está sendo injetável também, né? Porque a vacina injetável tem menos riscos de efeitos colaterais graves. A vacina oral, apesar de ela ser muito eficaz e muito segura, de vez em quando a gente via um caso de poliomielite causado pela vacina. Então, à medida que foi mudada para a vacina intramuscular, a vacina injetável, esse risco desaparece. Entendi. Mas o caminho seria procurar o estado bom igual da paralisia infantil. Esse é o caminho. É, o que nós chamamos de erradicação, né? Como uma doença para de circular naquele país, por exemplo, no Brasil, nós temos a erradicação. O Brasil recebeu em 89 o certificado de erradicação da paralisia infantil ou poliomielite. Nós esperamos que várias outras doenças caminhem para o mesmo sentido, ou seja, para a sua erradicação. Sendo persistente ainda, doutor Carlos, e aproveitando da sua gentileza, por que é que a vacina da meningite, ela tem sido aplicada ao mesmo tanto de tempo da paralisia infantil? Há muito tempo que foi descoberta, há muito tempo que é aplicada na população? A vacina de meningite, ela é mais recente. As vacinas boas para meningite, as que são capazes de dar uma imunidade que dura mais tempo, elas são muito recentes mesmo, são as chamadas vacinas conjugadas. As vacinas anteriores, elas davam imunidade por muito pouco período de tempo. Elas eram suficientes, por exemplo, para conter uma grande epidemia. Então, você vacinava a população, continha aquela grande epidemia, mas a imunidade, a defesa do organismo não persistia. Hoje, nós já temos vacinas melhores, essas vacinas mantêm a defesa por mais tempo,
Então, houve essa decisão do Ministério da Saúde de introduzir as vacinas no calendário infantil e, como eu falei anteriormente, já se vê algum resultado, com só 2 anos de inclusão dessa vacina, né? Infelizmente, por exemplo, o caso da menina que faleceu, ela não estava na faixa etária de ter recebido a vacina, né? E consta que ela recebeu no passado ou não? Não tenho essa informação, nós não a atendemos, mas ela não entra no calendário vacinal, no calendário de quem recebeu a vacina, porque a vacina foi introduzida há 2 anos para crianças no primeiro ano de idade. Então, pelo que me consta, ela era uma criança com 9 anos, então ela não entrava na faixa de pessoas que receberam a vacina. O senhor falou aí a respeito de 3.000 casos, mais ou menos, no estado de São Paulo, no último ano. Isso somando todas as meningites, não só as meningites meningocócicas, certo? Mas todos os anos, aproximadamente 3.000 casos. Mas a gente já tem algumas vitórias consideráveis. Existia uma bactéria que dava muita meningite em criança pequena, chamada Haemophilus. Essa bactéria, a gente tinha 600 casos de meningite todos os anos por ela. Quando, em 98, 99, foi introduzida essa bactéria no calendário de vacinação infantil, isso caiu abruptamente. Hoje, não chegam a 20 casos anuais dessa doença. Quer dizer, um exemplo de um sucesso impressionante da vacina. A gente espera que daqui a 10 anos a gente possa dizer exatamente a mesma coisa da meningite meningocócica. Tomara, né, doutor? Acredito que sim. É a expectativa. Como é que acontece a transmissão, doutor? A transmissão, ela acontece através do que a gente chama de gotículas. O que são gotículas? São pequenas gotinhas contendo bactérias que são expelidas quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Essas gotinhas, elas andam mais ou menos 1 metro ao redor de onde a pessoa está e caem no chão. Então, quando elas caem no chão, elas se eliminam. Então, a partir da superfície, não tem mais transmissão. O risco é que essas gotículas, à medida que elas são expelidas, elas caiam no olho, no nariz, na boca de alguém que está próximo. Então, é a proximidade que faz com que a transmissão ocorra. Tá muito bem. O tratamento, dividindo, se o senhor puder dividir, os tipos da meningite. Olha, as meningites, como eu tinha falado anteriormente, elas podem ser virais ou bacterianas. As meningites que nós chamamos de agudas, né, que são essas meningites que têm um quadro mais abrupto. A meningite viral não precisa de tratamento. Em geral, a meningite viral cura sozinha e ela é um quadro menos grave que a bacteriana. A meningite bacteriana, ela pode ser causada por algumas bactérias, das quais as mais importantes são o meningococo, que é o responsável por esses casos que nós vimos, o pneumococo, que é uma bactéria que normalmente dá pneumonia, mas pode também dar meningite, certo? O Haemophilus, que é essa bactéria que eu mencionei, que praticamente a gente não tem mais casos graças à vacinação que foi iniciada há mais de uma década. O tratamento dessas meningites é feito com antibióticos. Então, você tem antibióticos adequados, não são antibióticos sofisticados, são antibióticos bem conhecidos, mas o que realmente vai influir no prognóstico, quer dizer, na sobrevivência dessas pessoas, é a introdução rápida do tratamento. Infelizmente, a meningite meningocócica, em alguns casos, ela pode ser tão rápida, uma evolução tão dramática, que às vezes a gente mal inicia o tratamento, a pessoa já fica muito grave e a gente não tem como salvá-la. Mas muitos dos casos respondem muito bem a esse antibiótico e com a introdução precoce dele, a introdução imediata dele, a gente consegue evitar que o quadro fique grave. É o caso, por exemplo, desse moço que está internado no hospital. O tratamento foi rapidamente instituído e ele teve uma evolução excelente, está muito bem, certo? E ansioso para ir para casa, a gente tem que continuar ainda, terminar o tempo de tratamento com antibiótico na veia, mas ele está em um estado muito bom. Como eu falei, infelizmente a gente tem casos de mortes, apesar do uso de antibióticos, que em algumas pessoas a evolução da meningite é fulminante. Dr. Carlos Magno Fortaleza é médico infectologista da Unesp de Botucatu. Então, não temos outros casos lá na faculdade?
além desse cidadão? Não, nós temos esse moço internado, quer dizer, então eu posso te falar que assim, nós não temos outros casos. Não temos outros casos internados. No entanto, é compreensível, principalmente devido à evolução grave dessa criança, é compreensível que a população esteja preocupada. O que a gente pretende dizer é que nós não temos em Botucatu uma situação de calamidade. Naturalmente, todas as pessoas têm que ficar muito atentas para sinais de meningite e podem e devem procurar um médico se acharem que estão com algum sintoma que seja compatível. Doutor Carlos, intempéries, situações de época, existe uma situação dessa, condição social, condição de vida, onde mora, isso tem algum fator que colabore a mais para contrair a doença? Doenças como a meningite meningocócica ocorrem mais em pessoas que vivem em grandes aglomerados. Quer dizer, por quê? Porque quando você junta pessoa, tem mais transmissão da bactéria. Como eu falei, muita gente carrega essa bactéria sem ter sintomas. Então, situação em que muitas pessoas ficam juntas durante muitas horas, são situações de maior transmissão. Escolas, creches, elas são sempre espaços em que a transmissão ocorre com mais frequência, né? Agora, a gente sabe que muitas doenças têm a ver com intempéries, tá certo? A gente sabe, por exemplo, que teve uma grande epidemia de cólera logo depois do terremoto do Haiti, 2 anos atrás. Então, naturalmente, por que isso acontece? Porque as pessoas ficam mais juntas, porque as pessoas ficam em situações de condição de higiene pior. Mas no caso da meningite meningocócica, a relação não é tão direta com a higiene, a relação é mais com o agrupamento, com o ajuntamento de pessoas em espaços pequenos. Daí ela acontecer com uma certa frequência no inverno, porque no inverno as pessoas buscam estar em lugares mais quentes, mais aglomerados, né? E isso facilita naturalmente a transmissão. Doutor Carlos, como é que o senhor vê o quadro? Eu sei que eu posso fazer essa pergunta para o senhor, porque, mais uma vez, a gente vai testemunhar aqui que não é incomum a gente encontrar situações onde o senhor se faz presente aí na sua atividade. O que é que a gente evoluiu no tratamento da saúde pública em nível de Brasil nos últimos tempos? Houve uma evolução? Olha, essa evolução é patente. Eu acho que qualquer pessoa que der uma olhada nas condições da saúde pública vai perceber que, apesar de ainda existirem muitos problemas, a criação do SUS no Brasil foi uma revolução. Eu digo isso assim, com toda clareza, porque a gente vê muito na internet críticas muito ferozes ao SUS, e muitas vezes críticas bem justificadas, porque nós temos defeito mesmo no atendimento. Mas se nós compararmos isso com uma situação na década de 1970 e 1980, a década pré-SUS, nós vamos ver que, por exemplo, nós não tínhamos assegurado uma coisa tão importante e básica que é o acesso universal à saúde. Então não existia acesso universal à saúde antes do SUS. Ou você tinha o INPS, ou você tinha um particular, ou então você ficava como indigente para ser atendido por favor numa Santa Casa. Então, o SUS, no momento em que entra na Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mesmo que o Estado não cumpra esse dever como deveria, isso já é uma coisa revolucionária e já põe um compromisso. Então, olha, se nós percebermos, em termos de doenças infecciosas, a minha área, isso é mais marcante. Em 1940, metade das mortes eram por doenças infecciosas no Brasil. Hoje, só 5%. Quer dizer, são mortes por infecção. Então, somando AIDS, malária, tuberculose, isso só dá 5% das mortes dos brasileiros. Comparado com que isso era metade das mortes dos brasileiros em 1940, 1950. Por que nós diminuímos tanto as mortes? Por conta das vacinas, por conta da presença dos antibióticos e pela melhora no atendimento. Então eu sei, né, eu percebi que você estava falando aqui anteriormente sobre questões de dificuldades de atendimento no pronto-socorro. A gente entende que a população tem mesmo que reivindicar melhor atendimento sempre. Mas é preciso que se note que hoje, se nós temos a possibilidade de reivindicar, é porque nós temos a consciência da população de que a saúde é um direito de todos.
30 anos atrás, nem essa consciência existia. Então, a gente percebe, e mais claramente na nossa área, que a criação do Sistema Único de Saúde, o aprimoramento do Programa Nacional de Vacinações, certo? O tratamento gratuito disponível pela AIDS, que é uma coisa que todo mundo admira no Brasil, né? O fornecimento do atendimento gratuito para a AIDS, é o único país, fora alguns países desenvolvidos, que fornece esse atendimento e fornece melhor do que outros países, certo? O atendimento de uma série de outras doenças infecciosas e mesmo as outras doenças que também não são infecciosas, tudo isso já teve um impacto significativo sobre a mortalidade e expectativa de vida do brasileiro. É muito bom ouvir isso, né? O senhor até se referiu aí. Nós abrimos o nosso programa de hoje aqui na rádio, falando a respeito de acontecimentos envolvendo não a precariedade, mas a deficiência no atendimento no pronto-socorro aqui de Botucatu, que houve, como o senhor mesmo disse, e nós somos testemunhas também, uma evolução muito grande. Mas a procura, quem sabe, né, do aperfeiçoamento no atendimento à saúde, tem que ser uma constante, né, doutor? Dia a dia, hora a hora. Tem problema de espaço, ainda temos problemas de equipamentos, temos problemas quase que de forma fundamental no profissional, não na capacidade, mas na contratação do profissional. Mas temos que continuar fazendo exatamente isso. O SUS é o grande instrumento de atendimento da população. Olha, eu posso falar isso bastante claramente, acho que todo botucatuense sabe disso, talvez melhor até do que em qualquer outro local do país, que o SUS é o melhor plano de saúde. Tá certo? Ele funciona melhor do que qualquer plano de saúde privado. Pode ser que os planos de saúde privados deem mais conforto, você interne no hospital com mais conforto, mas o serviço que está presente todos os momentos, aquele onde você realmente vai quando você tem uma doença grave, é o SUS. Você veja que em uma cidade como Rio de Janeiro, onde sempre se aparece em televisão uma série de reportagens mostrando as pessoas atendidas no chão, no pronto-socorro superlotados, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que um acidentado tem 2 vezes mais chance de sobreviver se for para um hospital público em relação ao hospital privado. Quer dizer, com tudo aquilo, ainda tem maior possibilidade de sobreviver no hospital público. Isso reflete, naturalmente, o fato de que poucos hospitais privados são realmente treinados para atender urgências, né? Eles atendem mais cirurgias eletivas, condições que não são urgentes. Então, eu só falo isso porque, naturalmente, eu sou um funcionário do SUS, né? Trabalho no SUS, trabalho inserido nessa saúde pública que, evidentemente, ainda tem muito a melhorar, mas da qual a gente, ao longo dos anos, viu assim, uma progressão surpreendente. É muito bom. Uma colocação de alguém que está envolvido aí na área da saúde. Doutor Carlos, para encerrar essa nossa conversa, a Unesp e Botucatu, dentro da sua área, Estado, FAMESP, SUS, tem dado à sua área um atendimento possível para que os senhores possam desenvolver um trabalho bom? Sim, eu acho que para nós todos é um privilégio trabalhar aqui na Unesp, tá certo? A Unesp a Faculdade de Medicina de Botucatu é uma instituição que tem também crescido a olhos vistos, que tem dado todas as oportunidades para alguém que trabalha lá para desenvolver a sua ação, além do contato, de poder ensinar, passar sua experiência para os alunos, também fazer pesquisa, alcançar novos conhecimentos, todos em prol da população. Então, acho que é um privilégio trabalhar na Unesp e ter também uma fundação que apoia todas as nossas necessidades com o porte da FAMESP, certo? E eu só posso dizer que, de fato, nós estamos numa situação privilegiada. Botucatu, como se sabe, é a cidade do Brasil com maior quantidade de médicos por habitante. Botucatu, né? Isso também é uma situação que, para a população, em que pese ainda alguns defeitos do atendimento de saúde, também é uma situação diferenciada, né? Então, acho que isso como eu falei, a presença da Unesp aqui e de todas as instituições que cercam a Unesp, o Hospital das Clínicas, a FAMESP, é, de fato, um privilégio da nossa população. Doutor Carlos, eu ia encerrar, mas o senhor falou uma palavra aí, me perdoe, eu sei que o senhor deve estar
correndo como sempre, mas o senhor falou numa palavra aí chamada pesquisa. Na sua atividade, na atividade dos seus colegas de trabalho, no seu departamento, não sei como é que chama o departamento, de infectologia? Doenças tropicais. Doenças tropicais, né? Esse departamento, o senhor não é um médico e os seus colegas lá do departamento, vocês não são médicos apenas, o que já seria extremamente louvável, de atendimento ao cidadão. Esse seu departamento também trabalha com desenvolvimento de pesquisa? Sim, é uma necessidade de todos os professores universitários que eles desenvolvam, além da assistência, ensino e pesquisa. Nós somos cobrados, inclusive, por uma produção de pesquisa, e muito cobrados. E isso é bom, porque isso faz com que a gente busque sempre novos conhecimentos. Eu posso falar do meu departamento em particular, eu sou também o chefe desse departamento. O senhor é o chefe do departamento. Isso, e no nosso departamento nós temos linhas de pesquisa muito importantes voltadas à AIDS, voltadas a doenças que a gente chama de micoses profundas, são doenças causadas por fungos, aquela micose do matinho, né, chamada blastomicose ou paracoccidioidomicose. O que é que o senhor fala, o que é que o senhor quer dizer nós temos? Significa que vocês estão fazendo, estão estudando. Isso significa que no nosso departamento existem pesquisadores que desenvolvem essa área de pesquisa. Que buscam, permanentemente, que buscam novos conhecimentos nesses setores, né? Então são vários, nós temos 6 linhas de pesquisa diferentes e bem produtivas no nosso departamento, e a gente com isso espera contribuir para o desenvolvimento da saúde no país e até acrescentar algumas novidades ao que se conhece sobre essas doenças em termos de mundo mesmo. O senhor falou aí de Botucatu tem uma proporção de médico, nessa proporção, bem diferenciada de outras cidades do Brasil inteiro. Através do SUS, é que aumentou essa possibilidade de atender melhor a população? Olha, a Botucatu, na verdade, tem uma quantidade de médicos independentes. Tem uma rede de médicos particulares no Botucatu fabulosa. Enorme, muito boa isso. Botucatu, ela é privilegiada independentemente do SUS, porque como é uma cidade ainda assim, de pequeno porte, nós temos, segundo o IBGE, em 2010, 122 mil habitantes, e nós temos uma grande universidade, então isso atraiu os médicos, e naturalmente que os médicos formados pela Unesp tendem a ficar na cidade, seja na rede pública, seja na rede privada. Sendo a Unesp uma faculdade de alto nível, todas as duas redes, a pública e a privada, acabam sendo compostas por médicos de muito boa formação. E isso, como eu falei, é um privilégio para a população de Botucatu. E com o SUS, com a possibilidade do acesso universal à saúde, isso melhora ainda mais. Entendi. Muito bem. Olha, foi muito bom tê-lo convidado para vir aqui. Eu não sei se tem ali uma pergunta dos nossos ouvintes, a gente não franqueou a abertura dos telefonemas, até por causa do avançado da hora. Mas a gente conversou aqui com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é chefe do Departamento de Doenças Tropicais, né? Aqui da nossa Faculdade de Medicina da nossa Unesp aqui em Botucatu. Doutor Carlos, que mensagem o senhor leva para a nossa população diante dessa conversa que nós tivemos com relação à meningite, com relação ao índice de preocupação? Eu tenho certeza que o nosso ouvinte está esperando o que é que o médico vai falar do que nós devemos fazer. Você sabe, anos atrás, 2 anos atrás, nós tivemos a situação da gripe suína. E eu estive lá numa entrevista com o senhor. No meio dessa situação da gripe suína, o presidente da Organização Mundial de Saúde fez uma fala muito feliz. Ele disse o seguinte: a população tem que pensar assim, nem negligência e nem pânico. Então, em relação à meningite, eu repito essas palavras. Então, nós nem devemos negligenciar e nem devemos entrar em pânico. Nós devemos estar preparados, reconhecer sintomas de meningite, reconhecer, e se tiver dor de cabeça com febre, procurar o médico imediatamente. Tá muito bem. Conversamos aqui com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, médico infectologista da nossa Unesp de Botucatu. Doutor, bom dia, bom trabalho e mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar e conversar com a população. Você está ouvindo na F8, O Palanque.